Em 1963, nos arquivos secretos da CIA, um documento classificado como ultra-secreto revelava algo chocante. Agentes americanos estavam estudando sistematicamente manuais de tortura psicológica da Inquisição Espanhola, escritos 400 anos antes. Estes não eram documentos sobre tortura física, eram guias técnicos sobre como destruir completamente a mente humana sem deixar uma única marca no corpo. Hoje você vai descobrir por que as técnicas de interrogatório mais temidas da história moderna têm suas raízes nos mosteiros medievais e como os inquisidores criaram os primeiros manuais de lavagem cerebral da humanidade. O documento da CIA, desclassificado apenas em 1999, tinha um título aparentemente inocente: Estudo Histórico de Técnicas de Interrogatório Eficazes. Mas seu conteúdo revelava uma verdade perturbadora. Durante a Guerra Fria, tanto americanos quanto soviéticos estavam usando métodos desenvolvidos pelos inquisidores medievais. A diferença era que agora eles sabiam exatamente por que essas técnicas funcionavam. Em 1478, quando os reis católicos estabeleceram a Inquisição Espanhola, ela não foi criada apenas para perseguir hereges. Ela foi projetada como o primeiro sistema de controle mental em massa da história. E seus manuais de operação foram tão eficazes que nunca foram realmente abandonados. O primeiro e mais sinistro destes manuais surgiu em 1484, escrito pelo inquisidor Tomás de Torquemada em pessoa. O documento, chamado de Directorium Inquisitorum Mentalis, Manual dos Inquisidores Mentais, não ensinava como usar ferros em brasa ou rodas de tortura. Ensinava algo muito mais poderoso: como fazer qualquer pessoa acreditar que era culpada de crimes que nunca cometeu. O manual estava dividido em 4 seções principais. A primeira seção, Isolamento Total, explicava como o completo afastamento de contato humano por períodos específicos podia quebrar a resistência psicológica de qualquer pessoa. A segunda seção, Privação Sensorial, detalhava como a ausência de luz, som e sensações físicas criava alucinações e paranoia controladas. A terceira seção, Interrogatório Circular, descrevia técnicas de questionamento repetitivo que confundiam a memória e a percepção da realidade. A quarta seção, Falsa Esperança, ensinava como alternar entre crueldade e bondade para criar dependência emocional total. O que tornava este manual aterrorizante era sua precisão técnica. Torquemada havia testado sistematicamente cada método e documentado exatamente quanto tempo cada técnica levava para quebrar diferentes tipos de personalidade. Homens orgulhosos quebravam em média em 5 dias de isolamento completo. Mulheres religiosas resistiam mais ao isolamento, mas sucumbiam rapidamente à técnica da falsa esperança. Intelectuais eram mais vulneráveis ao interrogatório circular, que explorava sua necessidade de lógica e consistência. O manual até mesmo categorizava as pessoas por profissão, idade e origem social, prescrevendo tratamentos específicos para cada grupo. 50 anos depois, surgiu o segundo manual, ainda mais sofisticado, o Tractatus de Confessione Mentali, Tratado da Confissão Mental. Foi escrito pelo inquisidor italiano Francesco Penha em 1578. Penha havia observado algo perturbador. Vítimas da tortura física frequentemente se retratavam de suas confissões depois, alegando que haviam mentido apenas para parar a dor. Mas vítimas da tortura psicológica nunca se retratavam. Elas genuinamente acreditavam ter cometido os crimes confessados. O manual de Penha explicava como isso era possível, destruindo sistemicamente a capacidade da pessoa de distinguir entre memórias reais e falsas. A técnica principal do manual era chamada de implantação.
de memória falsa. O processo começava com privação total de sono por 72 horas, seguida por interrogatórios, onde o inquisidor descrevia em detalhes crimes específicos, como se a vítima os tivesse cometido. Inicialmente, a pessoa negava, mas após dias de privação de sono e repetição constante, a linha entre realidade e sugestão começava a se dissolver. O manual instruía os inquisidores a misturar detalhes verdadeiros da vida da vítima com elementos fictícios dos supostos crimes. Gradualmente, a pessoa começava a aceitar que talvez realmente tivesse feito aquilo. Então, finalmente, confessava crimes que existiam apenas na imaginação do inquisidor. O terceiro manual, o mais cruel de todos, apareceu em 1632. O modus operandi Destructionis Mentis, método de operação para a destruição da mente, foi criado pelo inquisidor português Manuel da Silva. Silva havia percebido que as técnicas anteriores, embora eficazes, ainda deixavam as vítimas com algum senso de identidade própria. Seu manual prometia algo mais radical: a completa reconstrução da personalidade. A técnica de Silva era baseada em 3 fases distintas. A primeira fase, destruição, usava isolamento extremo, privação sensorial total e interrogatórios de 18 horas diárias para fragmentar completamente o senso de identidade da vítima. A segunda fase, vazio, mantinha a pessoa em um estado de completa desorientação e confusão, onde ela não conseguia mais distinguir entre certo e errado, real e imaginário. A terceira fase, reconstrução, introduzia uma nova identidade criada pelos inquisidores, completa com novas memórias, novos medos e nova lealdade absoluta à Igreja. O Manual de Silva incluía estudos de caso detalhados. O caso mais famoso era de uma mulher chamada Isabel Martinez, acusada de bruxaria em 1634. Martinez passou por todas as 3 fases do tratamento de Silva ao longo de 6 meses. No final do processo, ela não apenas confessou ter feito pactos com o diabo, como genuinamente acreditava ter memórias claras de voar em vassouras e participar de sabates satânicos. Mais perturbador ainda, quando foi libertada, Martinez continuou a se comportar de acordo com sua nova identidade implantada. Ela se tornou uma informante fanática da Inquisição, denunciando dezenas de outras pessoas por bruxaria. O manual registrava que ela morreu ainda acreditando firmemente em suas memórias falsas. O quarto e último manual surgiu em 1692, no final da Era da Inquisição. O Ars Interrogandi Perfecta, arte perfeita do interrogatório, foi uma compilação de todas as técnicas anteriores, refinada por quase 200 anos de experiência prática. Este manual era diferente dos outros porque incluía algo revolucionário para a época: análises psicológicas detalhadas sobre por que cada técnica funcionava. O autor, cujo nome foi deliberadamente omitido dos registros, havia percebido que a mente humana seguia padrões previsíveis quando submetida a certas pressões. O manual catalogava esses padrões e criava protocolos específicos para explorá-los. A técnica mais inovadora do manual era chamada de quebra da realidade sequencial. O processo envolvia submeter a vítima a experiências que contradiziam sua percepção básica da realidade física. Por exemplo, os inquisidores alteravam secretamente o ambiente da cela da pessoa durante seus breves períodos de sono, movendo objetos, mudando a decoração ou até mesmo modificando a estrutura física do espaço. Quando a vítima acordava, negava-se qualquer mudança. Gradualmente, a pessoa começava a duvidar de sua própria sanidade. O manual documentava que, após 2 semanas deste tratamento, a maioria das vítimas estava disposta a aceitar qualquer explicação para sua confusão, incluindo ter cometido crimes sobrenaturais.
Mas por que estes manuais desapareceram da história oficial? A resposta está nos eventos de 1834, quando a Inquisição foi oficialmente abolida na Espanha. O cardeal responsável pela transição, Dom Miguel Santos, ordenou a destruição sistemática de todos os documentos relacionados às técnicas de tortura psicológica. Mas sua ordem incluía uma cláusula secreta. Uma cópia de cada manual deveria ser preservada nos arquivos confidenciais do Vaticano para estudos futuros defensivos. O cardeal justificou a decisão, argumentando que essas técnicas poderiam ser usadas contra a própria Igreja por inimigos futuros e que era necessário entender como elas funcionavam para poder se defender. Durante quase um século, os manuais permaneceram esquecidos nos arquivos papais. Mas em 1943, durante a Segunda Guerra Mundial, algo extraordinário aconteceu. Agentes da Gestapo nazista, procurando por técnicas eficazes de interrogatório, descobriram referências aos manuais da Inquisição em documentos capturados de um mosteiro francês. Os nazistas conseguiram acesso a fragmentos dos textos através de um padre colaboracionista e começaram a experimentar com as técnicas descritas. Os resultados foram tão eficazes que um relatório interno da SS descreveu os métodos da Inquisição como superiores a qualquer técnica de tortura física para obter informações confiáveis. Quando a guerra terminou, os aliados capturaram os arquivos nazistas, incluindo suas análises dos manuais da Inquisição. Foi então que a CIA e o KGB, independentemente, perceberam que estavam sentados sobre uma mina de ouro de técnicas de controle mental. Em 1950, a CIA lançou o projeto MKUltra, oficialmente descrito como um programa de pesquisa sobre controle mental e drogas psicotrópicas. Mas documentos desclassificados revelam que uma parte significativa do projeto envolvia testar e modernizar as técnicas medievais da Inquisição. Os pesquisadores da CIA ficaram impressionados com a sofisticação psicológica dos métodos inquisitoriais. Um memorando interno de 1955 observava que os inquisidores medievais haviam descoberto empiricamente princípios que a psicologia moderna só começava a entender teoricamente. O KGB soviético, por sua vez, desenvolveu suas próprias adaptações dos manuais. Os interrogatórios políticos na União Soviética frequentemente seguiam padrões quase idênticos aos descritos nos textos da Inquisição. Isolamento prolongado, privação de sono, questionamento circular e alternância entre crueldade e falsa gentileza. Um ex-agente da KGB que desertou para o Ocidente em 1978 revelou que novos interrogadores eram treinados usando traduções russas dos manuais da Inquisição como livros-texto. Básicos. A técnica do isolamento total, primeira lição do Manual de Torquemada, tornou-se padrão em prisões de segurança máxima ao redor do mundo. Prisioneiros são colocados em celas pequenas, sem janelas, com iluminação artificial constante ou escuridão total, privados de qualquer contato humano significativo. Estudos psicológicos modernos confirmaram exatamente o que Torquemada havia observado 500 anos antes. A maioria das pessoas começa a mostrar sinais de colapso mental após 72 horas de isolamento completo. A privação sensorial, segunda técnica fundamental, foi refinada com tecnologia moderna. Câmaras anecoicas, que eliminam completamente o som, óculos que bloqueiam toda a visão, luvas que removem o tato. Essas são apenas versões high-tech dos métodos descritos nos manuais medievais. O interrogatório circular, onde as mesmas perguntas são repetidas milhares de vezes com pequenas variações, continua sendo uma técnica padrão de agências de inteligência.
A diferença é que agora sabemos precisamente como funciona. A repetição constante sobrecarrega os centros de memória do cérebro, fazendo com que detalhes reais se misturem com informações sugeridas pelo interrogador. A técnica da falsa esperança também evoluiu. Interrogadores modernos são treinados para alternar entre ameaças e promessas, criando um estado de dependência emocional onde a vítima vê o interrogador simultaneamente como algoz e salvador. Esta ambivalência psicológica torna quase impossível resistir por longos períodos. Talvez o exemplo mais chocante da influência moderna destes manuais seja o caso documentado de Hassan al-Mihdhar, um suspeito de terrorismo capturado pela CIA em Tizin, 2002. Al-Mihdhar foi submetido a um protocolo de interrogatório que seguia quase exatamente as técnicas descritas no manual de Francesco Penha de Dissa, 1578. Privação de sono por 72 horas, seguida por interrogatórios, onde detalhes de ataques terroristas eram descritos como se ele os tivesse planejado. Inicialmente, al-Mihdhar negou qualquer envolvimento. Mas após 2 semanas do tratamento, ele começou a expressar dúvidas sobre suas próprias memórias. Na 3ª semana, confessou ter participado do planejamento de ataques que nunca existiram. Investigações posteriores revelaram que al-Mihdhar era completamente inocente, mas sua confissão detalhada havia sido usada para justificar ações militares e prisões de dezenas de outras pessoas. Estudos neurocientíficos modernos explicam precisamente por que as técnicas da Inquisição são tão eficazes. O isolamento prolongado causa mudanças físicas no cérebro, especificamente na região do hipocampo responsável pela formação de memórias. A privação de sono interrompe o funcionamento normal do córtex pré-frontal, a área responsável pelo pensamento crítico e julgamento moral. A repetição constante de informações falsas ativa os mesmos circuitos neurais que processam memórias reais, eventualmente tornando impossível distinguir entre os 2 tipos de informação. Os manuais da Inquisição representam um dos capítulos mais sombrios da história humana, não apenas pelos sofrimentos que causaram, mas pela sofisticação técnica com que foram desenvolvidos. 400 anos antes do surgimento da psicologia como ciência, os inquisidores haviam criado um sistema de controle mental tão eficaz que ainda influencia técnicas de interrogatório modernas. A pergunta perturbadora que permanece é: quantas outras técnicas de controle mental foram desenvolvidas ao longo da história e simplesmente sumiram dos registros oficiais? E mais importante, em uma era de tecnologia avançada e compreensão sofisticada do cérebro humano, que novos métodos de manipulação psicológica estão sendo desenvolvidos agora, longe dos olhos do público? Os manuais da Inquisição nos lembram que o conhecimento sobre como controlar mentes humanas é uma das armas mais poderosas que existem, e que esse conhecimento raramente desaparece completamente, ele apenas muda de mãos.